então domingo passado, os 4 primeiros, Espírito infinito, eterno e imutável. Então, a partir de hoje, os próximos 6, nós vamos ver o que a teologia chama de atributos comunicáveis, tá certo? Os 4 primeiros atributos são atributos que são pertinentes apenas a Deus, que ele não comunica com absolutamente ninguém, dona Olga. Só Deus tem esses atributos. Os próximos 6 são atributos que Deus comunica ao homem. Tá certo? Então você pode encontrar um homem que é sábio, você pode encontrar um homem que é verdadeiro, você pode encontrar um homem que é bondoso. Tá? Mas vamos ver como esses atributos aplicados ao Senhor, não a nós, obviamente, vai nos auxiliar numa vida de oração. Tá bom? Então, abra sua Bíblia no Salmo 104, 24. Salmo 104, versículo 24. Diz assim a inerrante palavra do Senhor. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez te imploramos que teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos entender a tua palavra, em particular o que a tua palavra revela sobre os teus atributos e como esses atributos nos ajudam a ter uma vida de oração ainda mais consistente, ainda mais temerosa diante do Senhor e, portanto, frutífera. Portanto, Deus nos abençoe nesta manhã, ilumina o nosso entendimento, eu te imploro ao Santo Espírito do Senhor e em Cristo Jesus, o Senhor da igreja, que nós oramos. Amém. Veja, irmãos, quando a gente diz que Deus é sabedoria, tá, que é o atributo aqui em particular que a gente vai ver nesse momento, é o atributo que eu costumo brincar comigo mesmo, que a gente mais tem dificuldade de acreditar na prática. Porque, veja, você conhece algum crente que diz que os planos do Senhor não são os melhores? Já ouviu algum crente abertamente dizer isso? Alguém já viu? Todo mundo cita lá Provérbio 16 na ponta da língua, né? O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu não conheço nenhum crente, nenhum, que fala abertamente, eu não confio no Senhor. Até porque você automaticamente diria que essa pessoa não é crente, concorda? Dito isso, por que então nós temos a dificuldade de acreditar e viver conforme Ele nos revela na sua palavra? Porque quando a gente diz assim que os planos do Senhor são melhores, mas quando esses planos se desenrolam à nossa frente, a gente fica inquieto, apreensivo, ansioso, medroso. Veja, se você nunca leu O Peregrino, arrependa-se do seu pecado e leia, tá? Mas em todo aquele livro, tá? O diálogo que eu mais gosto ainda tem muitas partes icônicas aquele livro como um todo, como um todo, assim, é difícil você pontuar isso aqui, eu costumo, a minha parte favorita do Peregrino muda cada vez que eu leio, tá certo? Eu tenho uma parte que, não vou dizer que é a favorita, que é que mais mexe com o meu coração, né, que eu volto e meia cito aqui, que é aquela questão do professor preso na gaiola, acho que até por uma questão de identificação de um problema que eu posso vir a passar, né? Ou seja, de que eu sei o que eu tenho que fazer para sair da gaiola, mas eu não consigo fazer. Tá? Mas um diálogo sempre mexe comigo, que é quando você vai ver o cristão conversando com um cidadão chamado Prudente Segundo o Mundo. O nome dele é esse. Tá? Prudente Segundo o Mundo. E aí, quando você vai conversar, você vai ver aquele diálogo, você vai ver que quase tudo o que o Prudente Segundo o Mundo fala, você vai concordar. Esse que é o catch. Você vai concordar. Porque, veja, irmãos, aí vamos já aplicar direto aqui. É prudente do ponto de vista humano, você num contexto de pandemia, em que você pode estar com suas finanças mais apertadas e por aí vai, é lógico você separar 10% e dar para a igreja? Vamos pegar logo, mexendo logo no nosso bolso. É lógico você fazer isso?
Eu respondo por você. Não. Qual é a lógica de você separar 10% do seu orçamento, que já pode estar apertado, e dar à igreja? Aí você pode até argumentar, pastor, não é a igreja, é o Senhor. Ok. Qual é a lógica disso? Aí o seu Josué foi no X da questão. Obediência ao Senhor. Tá certo. Mas veja que minha pergunta não é o porquê você tem que fazer, seu Josué. O senhor está certíssimo. Mas, se não for pelo argumento da obediência, eu vou argumentar pelo quê? Se não for pelo argumento, eu vou argumentar pelo quê? Percebe. Veja, irmãos. Quando a gente diz, então, que Deus é sabedoria, o Salmo vai dizer que você vê essa sabedoria em toda a sua criação, a nossa vida de oração tem que saber, né, lembrar-se constantemente de uma coisa. Os planos do Senhor, eles sempre demonstram a sua sabedoria, mesmo que a gente não consiga enxergar. O grande problema, e aqui eu preciso fazer um enxerto que é necessário, você vai dizer assim, mas pastor, aí vamos pegar os exemplos clichês. Qual é a sabedoria de uma guerra? Qual é a sabedoria de uma pandemia? Onde é que tem uma sabedoria no meio de uma guerra, uma sabedoria no meio de uma pandemia no mundo todo? E aí, eu falei rapidamente sobre isso alguns meses atrás, mas aqui eu torno a repetir. Se tem algo que o calvinismo nos ensina, é que na mesma força em que você prega que Deus é soberano sobre todas as coisas, você vai pregar com a mesma veemência que o homem é responsável pelos seus atos. Que o homem é responsável pelos seus atos. Aí veja que domingo passado, né, eu comentei que uma coisa que eu tenho vontade, nem vontade, né, mas se eu fosse mexer, colocar uma frase assim, né, como um puritano, um pregador colocou: lembre-se na presença de quem vocês estão, saibam diante de quem vocês estão. Tá? Mas essa seria a frase que eu colocaria na igreja. No meu gabinete pastoral, esse eu vou executar quando o meu gabinete estiver pronto lá, o novo, eu já sei exatamente qual é ou o quadro ou a gravura que eu vou mandar colocar ou na porta do gabinete ou logo atrás de mim, para a pessoa ler o tempo todo. Sei exatamente, dona Água, qual é o versículo. De Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. De Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. Aí veja, a sabedoria do plantar e colher, ela é secular, concorda comigo? O mundo não vai dizer isso. Está colhendo o que plantou. Está colhendo o que plantou. O cara precisa ser crente para falar essa frase. É por isso que o apóstolo Paulo dá o twist nessa frase, quando ele acrescenta o quê? De Deus não se zomba. Ele tira a autorreferência. Ele coloca que se você está fazendo algo conforme, o oposto, conforme a sabedoria de Deus ordena, fique certo. Você vai colher exatamente aquilo que você está plantando, porque você está zombando do Senhor. Foi exatamente isso que eu comecei o estudo com a MP ontem. E vai ser um ponto do sermão de hoje à noite. Cada vez mais que o homem ele se afasta de Deus para dizer, veja, olha o texto que a gente vai pregar hoje à noite, o texto de Babel, Gênesis 10, Gênesis 11, perdão. Você e eu concordamos com a lógica de Babel na hora. Basta você ler o texto e vai dizer, rapaz, eu faria a mesma coisa. Tu ia querer se espalhar por um mundo que você não conhece ou ficar protegido numa cidade que você conhece? Você sabe a resposta. Lógico que você querer ficar numa cidade protegidinha, com um muro, com sua família, com seus amigos.
Você entende imediatamente a lógica de Babel. Ah, pastor, mas tem um aspecto de arrogância, a gente vai ver isso também. Mas a lógica primária de, rapaz, vamos ficar aqui protegido e seguro para a gente não ter que se espalhar, a lógica você entende no pay-buff. A gente faz isso hoje. Não faz? Nem é isso, seu Josué, que todo mundo queria aprender a língua para aprender o inglês, né? Tecnicamente, se o senhor quiser ficar à frente, eu sei que o senhor não vai gostar muito do que eu vou dizer, mas o senhor devia aprender chinês. Se for usar pela lógica de mais gente no mundo que fala, e eu provavelmente a próxima potência mundial, eu recomendo fortemente o senhor aprender chinês. Eu já comecei, ni hao. Ni hao, que é olá, tá bom? Então vamos lá, brincadeiras à parte. Mas o ponto de Deus ali qual é? Vocês estão me desobedecendo. Não foi o que eu mandei. Eu mandei vocês e vocês estão me desobedecendo. Ah, pastor, mas faz sentido. Mas não foi o que Deus mandou. Então veja, quando você sabe que Deus é sábio e tudo o que ele fez demonstra isso, confie nisso na sua oração. Toda vez que você orar para dizer assim, Senhor, é isso que eu gostaria, mas seja feita a tua vontade, que é a oração de Cristo. Ou eu confio na tua sabedoria diante disso, é que você sabe que o resultado daquilo ali, por mais que entristeça seu coração, que vá contra o que você gostaria, é de um Deus que é amoroso, bondoso, e vai ver isso já já lá embaixo, mas acima de tudo, Roxilene, um Deus que é sábio. Que sabe o que é melhor. Que criou todas as coisas com perfeição. Por que então você acha que o seu plano, que o seu propósito, que o seu desejo, que as suas ações são mais inteligentes do que esse Senhor que fez todas as coisas? A gente é arrogante a esse ponto. Ah, Deus mandou fazer isso, mas eu vou fazer isso aqui. Porque faz mais sentido. Na minha cabeça é melhor. E aí, meus irmãos, eu posso dar 2 exemplos, né, que a gente aplica isso o tempo todo. E aí você vê que o problema é o princípio. Veja o princípio da correção, por exemplo, bíblica. O que a gente substitui o princípio da correção? Castigo, admoestação. Aí eu sempre digo a mesma coisa. Quando você faz isso, o que você está dizendo? Que a sua sabedoria é mais sábia que a sabedoria de quem? De Deus. E aí você está por sua conta e risco. Você está por sua conta e risco. Então veja, irmãos, a gente saber que a gente tem um Deus sábio é a gente saber que a nossa vida está nas mãos de um Deus que toma conta de nós da melhor forma possível. A gente não vai enxergar, seja por nossas limitações de pecado, seja por nossas limitações de conhecimento mesmo. Não tem como a gente entender na sua complexidade total um Deus que é infinito, numa mente que é finita. Não tem. Mas se a gente vê a evidência da sabedoria de Deus em todas as coisas, e vou concluir esse atributo com uma coisa. Como é que o apóstolo Paulo chama a cruz de Cristo lá em 1 Coríntios 1? Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Agora, Rian, por que o apóstolo Paulo diz que a cruz é sabedoria de Deus? Porque os romanos, os gentios naquele tempo, eles literalmente tinham uma caricatura de Jesus que era um homem crucificado com a cabeça de burro. Porque qual é a lógica? Ou me diga qual é a sabedoria de você pagar o preço por alguém que não vale a pena e você não fez nada? Qual é a lógica disso, Alisson? Qual é o sentido disso, Lara? Você faria? Vou pagar o preço, vou dar minha vida por esse estuprador aqui, que violentou 30 mulheres. Você faria isso? Ninguém aqui faria, porque você não. Por quê? Porque não faz sentido, pastor. Eu vou dizer, concordo.
Do ponto de vista lógico, dona Olga, concordo. Mas Paulo chama a cruz de Cristo de sabedoria de Deus. Porque foi através daquele instrumento que nós encontramos redenção, perdão dos nossos pecados e a certeza que nós temos um Deus que é sábio, que resolveu o problema do pecado, o problema da morte, em um único evento, em duas etapas, que foi a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Quem imaginaria isso, vamos assim dizer? Então, se você tem um Deus que em sua sabedoria resolveu o seu problema, que é impossível a qualquer ser humano resolver. Veja que por muitas vezes você ora a Deus e faz pedidos que um ser humano pode resolver. O tempo todo, na verdade, você faz isso. Um simples exemplo. Quando a gente pede para orar por um enfermo. E devemos orar por eles, não é verdade? Mas não é algo que um ser humano pode ajudar e por muitas vezes é um instrumento que Deus usa para curar aquela pessoa? Não é não? Então esse é um simples ponto. Se você confia num Deus que resolveu o seu problema, que nenhum ser humano podia resolver, que é o seu problema do pecado, que é o seu problema com o relacionamento com Deus, nos seus pedidos, nas suas orações, descanse naquilo que é menor. Porque o mesmo Deus sábio e providente que tomou conta da sua vida na morte e ressurreição de Cristo, tomará também em todas as outras coisas. Então, como a gente fez semana passada, vamos repetir. Deus, ele é sábio. Ou, melhor falando do atributo, Deus é sabedor. Ninguém falou. Deus é... Abra sua Bíblia agora em Lucas 1, 34 e 37. Esse aí é o texto do anjo Gabriel falando com Maria. Vamos ler a partir do 34 até o 37. Então disse Maria, Lucas 1, 34 a 37. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também um ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Veja. O próximo atributo é o atributo do poder. E aqui é o que, apesar de ser o que a gente costuma falar tanto, é o que eu vou ser mais breve. O que é impossível para Deus? Tem coisas que são impossíveis para Deus, sim. Que isso, pastor? Tem. Pastor, você acabou de ler que não há impossível para Deus, mas com um qualificador, Belinha. Não há impossível para Deus em quê? Em suas promessas. Então, por exemplo, Doris, me diga uma coisa que Deus não pode fazer. Tem um monte de coisa que Deus não pode fazer. Que é isso, pastor? Tem um monte de coisa que Deus não pode fazer. Me diga uma só. Muito bem, Doris. Deus não pode pecar. Diga outra, Isabelle. Não pecar resume tudo, mas seja um pouco mais específica. Diga uma outra coisa, Isabelle. Muito bem. Ele não pode ir de encontro àquilo que ele prometeu. Se ele prometeu algo, ele cumpre. Ele cumpre. Ele leva a cabo. Então veja, irmão, se você tem um Deus que criou todo o universo com a sua palavra, não pode comemorar aniversário. Muito bem, está certo. Deus não comemora aniversário que ele não nasceu. As crianças, na sua ingenuidade, conseguem pontuar coisas que são verdadeiramente incríveis. Então, está certo. Não posso nem dizer que ele está equivocado. Deus não tem aniversário porque ele nunca nasceu. Muito bem, Denzel. Continue assim. Tá? Foi o pai? No pai é vadiagem mesmo. No Denzel é brilhantismo. No pai é vadiagem. Brincadeira, não. Tá certo? Irmãos, prossigo e concluo. Lembre-se de uma história bíblica. Eu li aqui a história do anúncio, né, de Maria
de Gabriel para Maria, porque ali você vê literalmente dizendo que para Deus não há impossíveis em suas promessas, naquilo que ele prometeu. Mas, para mim, a maior história de que como o poder de Deus é algo que nos humilha em meio a nossas lutas constantes, é só você se lembrar da história de Jó. Em particular, o final. Dá certo? Em particular, o final. Como é que Jó volta ao senso? Então você vê ele perdendo tudo, você vê os amigos dele largando a lenha nele, você vê Jó, a partir de um momento, começando a se defender, e quando é que ele, falei bobagem, quando ele é confrontado por Deus. Só que como é que Deus o confronta? Ou seja, o ponto está aí. Porque quando você imagina confrontação, você imagina o que basicamente eu faço, por exemplo, em situações de pecado. Tá? Por que você fez isso? Não é? Só que isso foi o que os amigos de Jó estavam fazendo durante todo o livro. Meu amigo, se tu está passando por isso, é porque tu pecou. Nunca vi Deus fazer isso com um homem justo. Aí Jó, não, eu queria me aproximar de Deus para encher minha boca de argumentos. Aí Deus, no meio do redemoinho, aparece. Todas as perguntas que Deus faz a Jó são referentes a quê? A criação de Deus. Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo? Onde é que você estava quando eu separei o mar? Onde é que você estava, Jó, quando eu criei o firmamento? Jó, onde é que tu estava quando eu coloquei os luzeiros e as estrelas? Jó, me tira uma dúvida. Onde é que tu estava quando eu criei os grandes seres? Aí, meu amigo, quando Jó escuta aquilo, ele já diz, bota minha mão na boca, parafraseando Jó, obviamente, porque eu falei bobagem. E aí você vai aumentando. Bota minha testa no chão, porque eu falei que não devia. Aí, após esse confrontar, o que é que Jó diz? Antes eu te conhecia mas agora os meus olhos... Quem diz isso não é o Jó restabelecido, com seus filhos, curado. É o Jó na sarjeta, viu? Quem diz essa frase? Não é o Jó, do Jó 42, não, tá? É o Jó doente, sem filhos. Ou seja, se você quiser uma imagem literal daquela cena, você tem que imaginar um Jó cheio de pereba, de cima a baixo, se coçando com um caco de telha, dizendo, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque ele foi confrontado com Deus em seu poder. Então, irmãos, o poder de Deus é algo que é terrível. Quando a gente olhar por essa perspectiva, é sem dúvida. Mas veja que foi esse poder que acalmou o coração de Jó diante de suas angústias. E angústias essas que nenhum ser humano aqui vão dizer que foram light. Perder seus 10 filhos, ter seus amigos contra si, ter uma esposa contra si, perder todos os seus bens e ter sua vida ainda adoentada. Então, quando a gente clama para o poder de Deus em nossas orações, de um Deus que é poderoso, que pode fazer milagres, e a gente pode e deve orar por isso sempre. Sempre. Mas eu só queria dar essa outra perspectiva, que o poder de Deus é o que deve nos acalmar em meio às nossas lutas e angústias, porque o que se encontra diante de nós, em nossas dificuldades, nós sabemos que nós temos um Deus que ele é maior. Então, ao mesmo tempo que eu descanso na sabedoria de Deus, eu vou descansar no poder, porque eu sei que o problema que se encontra diante de mim, eu tenho um Deus que é maior, que em sua sabedoria ele pode ou não resolver o meu problema. Ele pode ou não. É isso que torna Deus único. Ele não vai se dobrar à sua vontade. Não tem nada que você possa fazer que vai dobrar Deus a você. Nada. Ah, pastor, eu vou jejuar todo dia. Fique à vontade. Então, pastor, o senhor está dizendo que eu não posso jejuar? Eu não estou dizendo isso. Mas Deus, ele não é chantageado por ninguém.
Ele faz tudo conforme o seu poder e a sua vontade. Então, que o poder de Deus seja algo de esperança, como costuma ser no caso da igreja, mas também de conforto em meio às nossas lutas. Não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, não importa o problema que você esteja enfrentando, nós temos um Deus que é mais poderoso e, como diz o texto de Lucas 1, que não tem, ou seja, não há poder que não possa fazer, não pode falhar em suas promessas. Não há impossível nas suas promessas. Então, se Deus prometeu que estaria conosco, Ele sempre estaria. Se Deus prometeu que ia nos dar uma casa na glória eterna, Ele vai nos dar uma casa. Se Ele nos prometeu nos dar alento, Ele vai dar alento. Se Ele nos prometeu interceder por nós, Ele vai fazer isso. Então, quando a gente aplica isso à nossa vida de oração, isso deve nos dar medo, porque a gente está diante de um Deus que criou todo o universo com a sua palavra, mas ao mesmo tempo descanso. Porque, como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? É esse Deus agora que é do nosso time. Tá bom? Então, Deus, Ele é sabedoria e Ele é por... Êxodo 15, 11. Vamos para o terceiro atributo desta manhã. Êxodo 15, 11. Diz assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Esse é o cântico de Moisés, tá certo? Logo após a travessia do Mar Vermelho. Veja, irmãos, de todos os atributos de Deus, talvez santidade seja o mais fácil, né, da gente não questionar, ou talvez até o mais rápido da gente passar reto, né, porque é tão óbvio, vamos assim dizer. Mas veja, tem algo que a gente ignora, que é o seguinte: talvez você ainda esteja nesse momento, mas pegue no início, por exemplo, lá dessa pandemia do Covid, tá? E que a gente ainda tinha informações esparsas e por aí vai, tudo tal. Como é que quando você, se necessário fosse, quando você saía para a rua, como é que você entrava em casa? Ou ainda entra, né? Deixando a sandália fora é o que o senhor faz hoje, seu Josué. Há alguns meses atrás, o senhor tirava a roupa do lado de fora. Não, talvez o senhor não. 80% dessa igreja não fazia isso. Certeza. Um banho de álcool. Tá? Deixava a roupa do lado de fora. Nem a roupa entrava. Botava dentro de um saco com aquele símbolo de contaminação e radiação. Certo? E entrava. Aí lavava as mãos até ficar com a mão engelhada. Aí ia tomar banho, dos pés à cabeça, tome dinheiro com shampoo, sabão de coco, aí nem eu, né? Então você já está mais noiado do que eu. Né? Sabão de coco, e aí estou pronto. Não, eu falei algo, veja, eu falei em tom de brincadeira, mas eu falei algo aqui que não aconteceu ou que não acontece. Por que toda essa preocupação? Pastor, por causa do vírus, ora, eu não quero esse vírus maldito, coisa do capeta, na minha casa. E você está certo. E você está certo. Eu não vou argumentar em cima disso, eu não vou dizer que isso é nóia, excesso de preocupação, eu concordo com você. Que você não quer que um vírus entre na sua casa para adoecer sua família. Você quer manter aquele ambiente o mais santo possível. Aí me tirem uma dúvida, irmãos.
Se você tem essa preocupação com um vírus que você sabe, veja, irmãos, eu falei isso no início da pandemia e vou falar isso agora de novo. E a vacina está aí para não me deixar mentir. Desde que isso começou, a gente tomou todas as precauções possíveis porque a gente sabia de uma coisa. O que, é que a gente sabia desde o início? Que essa pandemia ia acabar. E vai. Cedo ou tarde. Mas vai. A gente já começou com essa informação. Ou você acha que se fosse uma notícia do fim do mundo, o mundo ia reagir como reagiu? Eu comentei essa semana no estudo de doutrina, mas muitos de vocês têm idade aí, até a dona Diolinda, que era junto com o grupo lá, a mais experiente, né? Lembra-se quando a AIDS apareceu no final da década de 80, do ponto de vista prático? Como foi a recepção? Ali, meu amigo, você foi o mais perto que você viu da doença que poderia ser o fim do mundo. Eu lembro a primeira vez com uma pessoa que foi contaminada de AIDS, que apareceu na nossa igreja. O banco inteiro se levantou, meu amigo. E veja que no caso da AIDS, desde o início, já era dito que como era ser pego, né? Como era pego. Uma doença que não tem cura, que mata você rápido, e tal, e pá, pá, pá. A gente já começou essa pandemia sabendo que isso um dia ia acabar. E ainda assim, nós tomamos, e com razão, todas as precauções possíveis e necessárias para que a gente possa manter o nosso ambiente limpo. Não é isso? Pronto. Se você consegue entender isso, você entendeu o livro de Levítico todinho. Quando você tiver qualquer dificuldade de entender o livro de Levítico, lembre-se, minha experiência com o coronavírus. Eu me esforcei para deixar o ambiente do meu lar o mais são possível, de tirar a roupa do lado de fora, de fazer um ritual de lavar as mãos, tem que lavar a mão até a altura do cotovelo, tem que fazer o dedo assim. Você escreveu o seu livro de Levítico. Eis aqui as regras. Aí você entendeu o espírito do livro de Levítico, dona Antônia. Por que o livro de Levítico tem tantas regras? Ah, pastor, é muito chato. Mas por que ele tem tantas regras? Para apontar, Tássilis, para um Deus que é santo. E o ambiente da adoração dele tem que ser santo como ele é santo. Então, o mesmo zelo que você tem, por exemplo, para que um vírus não entre na sua casa, eu lhe faço uma pergunta. É o mesmo zelo que você tem para se apresentar diante de Deus santo? E aí você já matou até uma charada, dizer, mas pastor, não tem como, a minha santidade não se compara, por mais que eu seja bom, por mais que eu seja direto, eu vou ser sempre mau aos olhos do Senhor, e está certo, foi por isso que para você poder se apresentar diante de Deus, Ele mandou Cristo Jesus para que a santidade dele, de Cristo agora, aplicada à justiça a você possa se apresentar diante de Deus. Então, quando a gente fala do atributo de Deus, de santidade, é um atributo para a gente ter medo, é um atributo para a gente perceber a seriedade desse atributo para com Deus, mas é dos atributos que eu costumo pontuar para com Deus, é o atributo que mostra o tamanho do seu amor e da sua misericórdia, porque você é o Covid diante de Deus. Para usar a metáfora. E ainda assim, ele o aceita em sua presença, porque você não o contamina, mas ele santifica você. Ao invés da presença dele nos exterminar, como deveria acontecer, como aconteceu com vários sacerdotes no passado, como aconteceu com Nadab e Abiú, como aconteceu, tá certo, com Ananias e Safira. É isso que deveria acontecer com a gente. Mas o que acontece é o oposto. Acontece com a gente o que aconteceu com Noé. A nossa adoração chega diante do Senhor como um aroma suave. Então veja. Eu lembro, já comentei isso aqui uma vez. Tá certo? E aí
o momento da retribuição pública. Não podemos citar nomes, né, dona Olga? Mas pelo contexto você mata. Dona Nilma tem um filho, ela tem 2. Né? Dona Nilma tem um filho, tá? Que ele dizia pro outro assim: eu não sei porque tu liga pra tua namorada quando tu acabou de sair com ela. Aí o outro filho falava assim: espera e confia. Até esse outro filho começar a namorar. Aí o que ele fez, dona Deolinda? Acabou de sair com a boizinha. O que ele fez, dona Olga? Ligava para ela. É mesmo? Aí você acha que o outro filho ficou calado? O outro filho, na hora, não foi bíblico. Não aplicou o treinamento que recebeu no seminário. Se tu tá ligando para ela, por que se tu acabou de ver? E aí é óbvio por que ele fazia isso. Porque eu fazia isso, já que eu me entreguei, que eu fazia também. Por que, dona Cláudia? Saudade não é não. Aí desculpa, eu não sou, eu tenho o meu limite de breguice. Ele também, vou defendê-lo. Então, temos os nossos limites aí. Por que a gente fazia isso? Por um motivo mais simples, bobo e talvez o melhor de todos. Porque agradava a ela e a mim. Não é? Simples. Às vezes a gente quer olhar coisa demais, mas simples. Bem, de todos os aspectos de santidade que poderia aplicar, permita-me dizer apenas esse. As suas orações para um Deus que é santo, por causa de Cristo, são agradáveis. Independente do que você esteja orando. Talvez você possa até pensar assim: rapaz, eu não aguento mais falar sobre isso. Eu sei que tu não quer me ouvir falar sobre isso, mas lá vai eu de novo. Mas para o Senhor, por causa de Cristo, nossas orações são agradáveis. Então, tenha isso em mente quando você for orar. Por quê? Porque talvez você diga assim: não estou com vontade de orar hoje. Estou triste, cabisbaixo, cansado. Mas você pode aplicar o quê? Eu vou orar porque isso agrada a quem? Meu Senhor. Meu noivo. Não é que simplesmente ele demanda, me obriga a fazer isso. Isso o agrada. Um Deus que é santo. Que deveria pegar todas as minhas orações e tacar no fogo do esquecimento. Sabe quando você vai depositar o lixo no lixeiro, assim, em particular quem mora em prédio sabe bem isso. Quando você desce para jogar o lixo na vala lá do lixo mesmo, que você abre a porta e vem aquele cheiro lindo, parece um soco quando você abre a porta. Você abre a porta, vem aquele soco de mau cheiro. Pronto, nossas orações deveriam ser assim diante de Deus. Por causa de sua santidade. Mas chegam como? Como um aroma suave, por causa de Cristo. Ore. Para um Deus que é santo. Porque isso é agradável a Ele. Se isso não demonstra para nós a sua misericórdia, eu não sei mais o que faz. Tá? Então, vamos repetir isso que ele falou, que Deus ele é sabedor, por santo. Agora vamos para Romanos 3, 5 e 6, e aí já vou caminhar para encerrar. Romanos 3, 5 e 6. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Irmãos, olha, você falar que Deus é justiça, que é o atributo aqui em questão, é
é algo que você pode e deve orar sempre para Deus. Senhor, que o Senhor aplique sua justiça. E a gente costuma, né, até porque você já ouviu eu falar isso várias vezes aqui, vários pastores também, mostrar que é justamente por causa do atributo da justiça que nós podemos e devemos, por exemplo, fazer orações imprecatórias. Senhor, a gente quer ver a tua justiça. Só que aí, irmãos, vejam. Quando é que você gosta de ver justiça aplicada? É só isso que eu queria lembrar o óbvio. Então, por exemplo, Robert, vamos supor que o senhor, na sua profissão lá, de agente de saúde, um dia o senhor errou. O senhor errou. Tá? E eu nem vou me atrever a dizer em uma área, mas o senhor errou e causou um dano para uma pessoa. O seu erro causou um dano para uma pessoa. O que o senhor merece? O que o senhor merece? O senhor, vou dar um exemplo clichê. Era para ter aplicado a injeção de um jeito, o senhor aplicou de outro, e o músculo do cara ficou doendo num nível que, ou vamos exagerar, ele perdeu o movimento do músculo, por um erro do senhor. O que o senhor merece? Justiça, né? Mas é o que o senhor deseja? Quando o senhor for orar para o senhor nisso, que foi uma culpa, nesse exemplo que eu estou dando, que foi culpa estritamente do senhor, o senhor vai orar pelo quê? Misericórdia, né? Veja, irmãos. Então, quando você for orar para a justiça, em particular no mundo em que a gente vive, lembre-se para que você não esteja usando sua oração como aquele fariseu na palavra do fariseu e do publicano. Oi? Obrigado, Nicolas. Que é o qual? Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aqueles. Eu faço isso, eu faço aquilo. Por muitas vezes a gente usa o atributo da justiça de Deus para dizer assim, olha aqui os inimigos da cruz de Cristo. E é verdade. A gente deve orar para que Deus aplique sua justiça sobre eles. É a oração, por exemplo, que aqueles que morreram e esperam ainda o julgamento, pausa. Pronto, pausa. Só abrir um parênteses aqui de algo que Dona Olga comentou comigo no final e eu assumi uma coisa só para ficar claro. Quando eu comentei que a Natasha falou assim, eu vou estar no céu preocupado com que o Pedro Luca vai casar ou não. Eu vou estar preocupado com isso não. Já entregou o menino, Deus dará, Natasha. Que é isso? Né? Pausa. Crianças de 0 a 11 hoje, tá certo? Podem descer. Vai ter uma sala para as crianças de 7 a 11, tá bom? Então, de 0 a 6 vai ter uma turminha, de 7 a 11, outra. Então, podem seguir ali a tia Anne, eu acho que é a tia Brenda, e o tio Samuel Filho ali, a tia Bel, tá bom? Então, com ordem e decência. E eu termino aqui a conclusão. Então, veja, quando eu falei isso, irmãos, eu tinha comentado sobre isso nos estudos de escatologia, então permita-me só comentar o que tem a ver com justiça, por isso que eu vou comentar aqui. Existe na Bíblia o chamado estado intermediário. Veja, para muitas pessoas aí fora, o estado intermediário é o que as pessoas vão chamar de sono da alma, que a pessoa morreu e está lá um estado de hibernação espiritual e espera chegar. Não, a Bíblia não vai pontuar isso. A Bíblia vai mostrar que a alma dos crentes que morreram já foram para onde? A alma dos crentes que morreram foram para onde? Para o céu. Certo? Você vê Cristo dizendo isso com todas as letras para o ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás aonde? Comigo no paraíso. Isso é, Dona Antônia, o que a Bíblia chama de estado intermediário. Como assim, pastor, estado intermediário? Porque as almas que estão no céu, elas não estão lá de forma plena, pois estão sem corpo. Então, quando você olha, por exemplo, para ensinar em Apocalipse, você vai ver, e aí foi isso que eu estava em mente, que em Apocalipse, as almas dos que morreram perseguidos, elas estão cobrando ao Senhor, até quando o Senhor não vai nos vingar?
Até quando aqueles que fizeram essas coisas vão continuar soltos por aí? Então, observe que se eu qualificar essas almas que estão no céu, elas estão o quê? Cobrando o quê? Justiça. Elas sabem o que aconteceram. Elas estão vendo, ou seja, você tem que assumir que elas estão vendo que aquelas pessoas não foram punidas. Então, quando eu dei o exemplo de eu poder dar glória a Deus se meu filho casar no Senhor, que foi o exemplo que eu dei, eu estou assumindo o quê? Esse estado intermediário. E não o estado final. Porque no estado final, ou meu filho vai estar comigo no céu, ou ele vai estar no inferno. Ponto. Não tem meio do caminho, Doris. No estado final, pum! Ou meu filho vai estar comigo na glória eterna, ou ele vai estar no fogo do inferno. Eu não vou virar para o Senhor e vou dizer, Senhor, obrigado porque ele casou, porque ele vai estar no céu. Certo, Poliana? Mas existe um momento que a teologia vai chamar de estado intermediário, que é esse estado em que os crentes se encontram hoje e que os perdidos se encontram hoje. Estão no céu, estão no inferno, mas não de forma plena, porque eles não viram ainda toda a justiça de Deus ser executada. Ficou claro agora, Dona Olga? Ficou meio? A gente não para para pensar sobre isso. A gente não para para pensar sobre isso, infelizmente, em certo grau. Tá? Mas até mostra esse aspecto de complexidade. Na nossa vida de oração, qual é o impacto que a gente vai ter? Ore sempre por justiça. Sempre. É uma característica de Deus. Então, você querer ter um mundo justo é o nosso papel, inclusive nas bem-aventuranças. Você trabalhar por isso, orar por isso, desejar que Deus aplique sua justiça. Mas nunca se esqueça que essa oração ela é uma faca de dois gumes. Que ela aplica-se a você também. E que a justiça de Deus, como eu coloquei no início, é aquele versículo do apóstolo Paulo. Na maioria das vezes, o seu processo de execução, ele se dá através do que aquilo que você colhe, você planta. Porque de Deus não se zomba. Porque de Deus não se zomba. Então, ore sempre pela justiça do Senhor. Tenha em mente um Deus que é justo. Até para que você saiba que a sua vida é que tem que estar em xeque lá. Para que isso lhe dê o senso de, Senhor, eu estou me aproximando do Senhor, não é porque eu mereço, é justamente porque eu não mereço. É como aquele publicano, batendo no peito, dizendo, ser propício a mim, pecador. Eu não tenho base nenhuma para te fazer nenhum pedido. Se eu fosse olhar estritamente para a justiça, o que eu te pedisse, eu deveria tomar um raio na cabeça. Mas ainda assim, o Senhor santo e justo escuta as minhas orações. E como eu citei, e vou concluir, uma frase do Kistemaker, Simon Kistemaker. Tá? E aí uma frase que, como eu falei, ele mesmo contexto. Se você tira essa frase de contexto, faz todo sentido. A cruz foi um evento altamente injusto. Quando você vê um inocente pagando o preço pelo culpado. Mas naquele evento em que você vê a sabedoria, a santidade e a justiça de Deus aplicadas ali, é que você percebe o quanto a sua vida deve ser cristocêntrica. Que não é sobre você. Tá bom? Então, irmãos, eu falto 2 atributos, que eu vou terminar semana que vem, e aí eu já vou emendar com o que seria a terceira parte final dessa série sobre oração, que é a gente olhar para Cristo como modelo nisso, tá bom? Então, próxima semana a gente vai ver bondade e verdade, e eu já emendo e concluo, tá, com o estudo sobre Cristo Jesus. Então, vamos tentar, né, com a ajuda aqui, repetir os 8 atributos que nós vimos até agora,
que Deus é? Pergunta 4 do breve catecismo, tá bom? O que Deus é? Deus, ele é um imo em seu ser. Pronto. Que Deus nos ajude a aplicarmos esses atributos, nos ajude a ter uma vida de oração como devemos.